Eu sou cirurgião. Com a minha idade e experiência, já possuo uma vasta coleção de estranhos eventos médicos que presenciei. Porém, há apenas um acontecimento que me perturba até o dia de hoje. No outono de 1987, uma anomalia médica extremamente rara afetou uma criança pobre de 7 anos chamada William. Eu estava trabalhando como cirurgião-chefe em um hospital no centro. William estava indo ao pediatra reclamando de dores extremas que vinha de sua barriga. Ele disse aos médicos que o examinaram que havia um homem vivendo dentro dele e que se recusava a deixá-lo sozinho, tanto de noite quanto de dia. Ele disse que o homem o machucava em lugares aleatórios, como se estivesse puxando cordas de uma marionete. William podia ser visto chorando no consultório médico, implorando para aliviar a dor insuportável. Sua mãe estava extremamente preocupada e exigiu assistência. O médico fez um exame completo dele, mas não encontrou nada de errado. Ele prontamente disse à mãe para levá-lo para casa e receitou analgésicos mais fortes. Algumas semanas se passaram, com a dor do garoto somente piorando. O médico ficou perplexo. Ele continuou a não encontrar nada de errado, prescrevendo analgésicos cada vez mais fortes. Até que um dia, a mãe voltou. Desta vez, ela estava frenética. Entrou gritando que seu filho estava morrendo e que ele sangrava sem parar. William foi visto com sangue escorrendo da boca, rastejando de 4, implorando aos médicos para matá-lo. Horrorizados, eles o enviaram ao nosso hospital. Foi quando ele veio até a nossa equipe médica. Os médicos determinaram que ele tinha um grande tumor no torso. Depois que os raios-x revelaram uma formação estranha em sua cavidade visceral, preparamos a cirurgia imediatamente. Eu e a minha equipe rapidamente vestimos nossas máscaras e nossas batas e o levamos às pressas pelos corredores do hospital. Passamos apressadamente enquanto o garoto gritava sem parar para nós cortarmos a sua garganta. Colocamos uma máscara de anestesia nele enquanto ele se contorcia e exigia a morte para levá-lo. Sua cabeça balançava de um lado para o outro, como se ele estivesse fazendo um não constantemente. Tremia tão rápido que precisávamos de 2 médicos para segurá-lo. Ele diminuiu a velocidade e fechou os olhos apenas quando o medicamento começou a fazer efeito. Nós o levamos para a sala de operações e arrancamos a sua camiseta. Peguei meu bisturi e cortei seu torso. A pele fina se abriu e o sangue fluiu rapidamente, revelando veias e muco. Ouvi um ruído sair de dentro do corte escuro que eu havia criado. Colocamos grampos em sua incisão e, quando estávamos prestes a abri-lo, nós o vimos. Por baixo dos músculos abdominais vermelhos, um braço surgiu de forma violenta. A carne se esticou
e depois se abriu, espalhando pedaços e sangue em nossos rostos e roupas. Todos nós ofegamos, congelados e em choque. O braço era pequeno e frágil, vermelho e pegajoso de sangue. Eu fiquei lá, com a minha boca aberta. Minha respiração ficou presa no meio do caminho, entre a garganta e os pulmões. Puxei meu bisturi trêmulo e cortei ainda mais a ferida. Revelou uma massa de carne. Espiei dentro da massa molhada e vermelha e vi o restante do corpo enrolado. Eu sabia que aquilo devia ser uma criança. Coloquei minhas mãos em sua superfície macia e tentei removê-lo. Ele girou em minhas mãos e olhou para mim. O peguei e o segurei acima de William. Seu corpo estava completamente banhado em sangue. Tinha os olhos semicerrados, sem pupilas, e a boca era apertada. Seu corpo estava em uma posição de apoio. Não parecia uma criança, mas sim um monstro. O mais surpreendente foi o fato de não possuir um cordão umbilical. Os médicos que cuidavam de suas funções corporais recuaram horrorizados. Eu gaguejei e não consegui falar. Eu juro, não estou mentindo sobre o que aconteceu a seguir. A criança olhou para mim e começou a abrir a boca. Ela borbulhou e começou a expelir pequenas bolhas, formando uma espuma vermelha. Começou a falar. Sua voz era o que eu só posso descrever como sinistra, puro mal em sua maior forma. A criança gritou ferozmente: mate, mate, mate. Meus olhos se arregalaram e eu fiquei petrificado. Os médicos correram da sala com total apreensão. Um gritou que havia uma criança demoníaca na sala de operações. A criança ficou em minhas mãos, repetindo a mesma palavra, cada vez mais alto. Paralisado ao ponto de mal conseguir respirar, finalmente consegui jogar a criança no chão. Seu sangue respingou. Lentamente, a criança começou a se levantar. Virou-se para mim sem falar nada, mas eu já sabia que me queria morto. Ela se arrastou para a janela e fugiu. A polícia entrou na sala e me encontrou sozinho. Eu estava quieto, minhas mãos banhadas em sangue. Quanto a William, o seu monitor cardíaco estava alinhado e ele foi declarado morto por perda de sangue. Foi feita uma investigação e se verificou que a criança apresentava uma condição rara chamada feto no feto. É quando, durante a gravidez, os gêmeos são procriados e um é envolvido pelo outro, tornando-se um parasita. Mas eles nunca serão capazes de explicar por que o feto falou ou como foi capaz de falar.
o que quer que fosse, não era humano. E quanto ao paradeiro do bebê demônio, só se sabe que ele nunca mais foi encontrado.